agora o nosso programa semanal Fala Calçado. Hoje um bocadinho mais tarde, mas não menos importante. Hoje temos propostas para o comércio, para o desenvolvimento do comércio em calçado e muitas outras coisas. A você que nos assiste de todas as latitudes do sítio ou da cidade, nesse lugar maravilhoso chamado Calçado, sejam muito bem-vindos. Vem comigo! Hoje a gente está transmitindo um pouquinho mais tarde, mas por uma boa razão, porque a nossa pauta hoje é maravilhosa, uma pauta boa, uma pauta preparada para o calçadense. Como é esse programa? Esse programa é preparado com muito carinho para trazer aquilo que a gente vive na realidade da nossa comunidade, no chão de fábrica, nas periferias, nos sítios, sentindo a dor de todo o calçadense, trazendo para aqui, para que a gente debata, discuta e proponha mudanças. Porque esse é o nosso caminho. Nós aqui não falamos somente de problema, nós falamos do problema, mas nós também apresentamos uma solução. Porque nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos formando um grupo competente para trabalhar verdadeiramente dentro da nossa realidade, para mudar essa realidade para melhor. Nós vivemos em Calçado. Nós não vivemos no mundo da fantasia. Nós não vivemos em Nárnia. Nós vivemos essa realidade. E a nossa realidade não é uma realidade boa para todo mundo. Mas a gente vai mudar isso. A gente vai mudar com fé, com coragem, com determinação. E claro, com a união de toda a comunidade. Tenho certeza que a gente vai chegar lá. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer a audiência do programa da última semana, que foi recorde. Nós batemos todos os recordes, não só de interações ao vivo, como nos programas a seguir, as pessoas que assistiram depois, no link, né, no conteúdo que foi disponibilizado, como é hoje, transmitindo via nosso canal do Instagram. Por isso eu peço a você que desde já compartilha esse programa, compartilha esse conteúdo, comenta, traz sua pergunta. Hoje nós vamos responder de novo perguntas dos nossos acompanhantes. De novo a gente vai responder perguntas, façam suas perguntas, tragam. Nós não fugimos a debate, nós não fugimos a pergunta, nós estamos aqui para enfrentar justamente a crítica, a contribuição, o apoio, qualquer que seja, que o calçadense possa trazer para esse projeto, que é um projeto coletivo. Esse projeto não pertence a ninguém separadamente, mas ele pertence a todos nós calçadenses. Então é muito importante que vocês nos acompanhem. Nós estamos transmitindo, como eu disse, aqui pelo Instagram, mas também no TikTok, no Facebook e em todas as outras redes. E nós também temos conteúdo no www.soujuniorcaetano.com.br. E vamos lá, pessoal. Primeiramente eu queria começar com um assunto que infelizmente é recorrente aqui na nossa cidade. Isso já tem acontecido N vezes, é um assunto que todas as semanas a gente traz aqui, porque infelizmente é vivenciado durante todas as semanas. É o problema com o transporte escolar. Ontem à noite nós tivemos outro incidente, infelizmente, com mais um ônibus, salvo engano, um ônibus que saiu daqui para Garanhuns para buscar pessoas em tratamento e também estudantes. E no meio do caminho, já à noite, não sei o que aconteceu, não está claro, porque não foi esclarecido, mas algum problema mecânico, certamente. Problema mecânico não é um problema do motorista, é um problema de manutenção, né? É um problema de manutenção que não está sendo feito adequadamente, mas em razão disso, o motorista, graças a Deus, teve muita perícia para colocar o carro junto a uma ribanceira e evitar que alguma coisa pior pudesse acontecer. Graças a Deus também não estava na estrada, não estava na rodovia, estava na estrada vicinal, na estrada de barro, já no trecho do Neves para Calçado, e
numa zona plana, o que evitou que esse incidente trouxesse mais gravidade, né? Mas a gente vem advertindo aqui, todo mundo pede a Deus que nada de mal aconteça a esses estudantes e essas pessoas que transitam, que precisam usar o transporte escolar e o transporte de doente fora, de paciente fora do domicílio, aqui em Calçado. Infelizmente, apesar dos recursos que a educação recebeu, principalmente no início desse ano, não foi feita a manutenção adequada nos carros. Todos os dias a gente escuta relatos. Torna-se repetitivo. Mas é preciso que a gente traga essa informação aqui para vocês, para que o povo de Calçado ele acompanhe o que é que está acontecendo. E para que o povo de Calçado tome ciência de que essa situação ela precisa mudar. Que nós precisamos trabalhar para que isso mude. Para que a gente mais à frente não enfrente uma tragédia. É isso que todo mundo torce, que não aconteça uma tragédia. Mas está na iminência em razão dos problemas que são recorrentes com os ônibus aqui em Calçada. Eu queria trazer também aqui uma preocupação do informação que chegou para a gente hoje, né, de que a empresa AstroTour, né, que fazia o transporte de passageiros entre Calçado e Garanhuns, que essa empresa ela vai deixar de operar essa linha, essa e outras linhas. Infelizmente, pessoal, Calçado caminha dessa forma. Nós perdemos o fórum, perdemos a representação da Defensoria Pública, delegacia. Agora vamos perder uma linha de transporte que ajudava muito as pessoas. Infelizmente, a gente tem sofrido com isso. E isso é só o reflexo do problema que a gente tem, que é um problema de estagnação. A economia de Calçado está parada, está capenga, está falida. E hoje nós vamos falar sobre isso nas propostas que nós temos para o comércio, que está sofrendo com essa situação toda. O comércio em Calçado é o principal setor. É o setor que mais sofre em Calçado em razão da concentração de renda, em razão da concentração dos serviços, né? Infelizmente, em Calçado, somente um grupo muito pequeno de pessoas é que tem acesso aos recursos do município, aos recursos públicos. Então, com isso, sofre principalmente o comércio e a população. Isso é um problema que a gente precisa enfrentar com coragem e resolver. Não adianta a gente ficar só falando. A gente precisa resolver. E hoje a gente vai tratar desse problema e vai apresentar a solução. Essa semana, pessoal, nós recebemos uma denúncia. Outro problema que é recorrente aqui em Calçado, né? Que é o problema da merenda escolar. Nós recebemos uma denúncia de um pai que trouxe o problema da merenda escolar no Centro de Educação Infantil. Nós sabemos que a merenda escolar ela não está boa. Isso a gente já vem falando, em todos os programas a gente vem sempre citando isso. Mas dessa vez nós recebemos uma imagem, né? Foi um pai que trouxe essa imagem, e um relato do que ele escuta todos os dias quando o filho chega em casa. O que é que a criança está comendo no Centro de Educação Infantil? Bolacha creme crack e um suco, mas não é suco natural não, pessoal. É que suco, aquele que a gente vulgarmente chamava de mancha-pulmão. Que é isso? Baixo componente nutricional, né? Essas crianças, que muitas delas vão para as escolas na esperança de ter uma refeição adequada, chega lá e recebe isso. Bolacha com suco. Que suco? E não é somente no Centro de Educação Infantil, não. Em todas as escolas da rede municipal. Infelizmente, a realidade é essa. Esse é o problema. E nós sabemos como é que isso pode ser resolvido. Nós vamos falando isso
desde a semana passada, que a gente começou a discutir a questão da agricultura familiar, da agricultura do setor agropecuário em Calçado, como uma solução para os nossos problemas. Porque em Calçado tudo passa pela agricultura. A agricultura e a pecuária é o setor que sustenta a economia do município. E é o setor que pode contribuir para resolver a maioria dos problemas que a gente tem aqui em Calçado. Pessoal, a gente tem dezenas, centenas de agricultores familiares em Calçado que produzem alimento de qualidade e que esse alimento pode ser consumido na mesa e dos pratos dos nossos estudantes. E por que isso não acontece? Por falta de vontade, por falta de compromisso com o povo de Calçado, por falta de compromisso com o estudante em Calçado. Eu fui aluno da rede pública. Toda a minha vida eu estudei em escola pública, aqui em Calçado. Graças a Deus, na minha casa, apesar das dificuldades que nós tínhamos, meu pai e minha mãe eram empregados públicos e, de qualquer forma, para nós não faltava alimento em casa. Entretanto, eu tinha colegas que iam para a escola apenas em razão da refeição, que iam receber. Mas só é capaz de compreender isso, só é capaz de ter essa sensibilidade e essa empatia, esse problema, que é um problema nosso como calçadense, quem já viveu essa experiência de escola pública, quem já andou nas escolas públicas em Calçado, quem frequentou as escolas públicas em Calçado, não é aquelas pessoas que só tiveram a oportunidade de estudar em escola particulares, seja em Lajeado, seja em Garanhuns, que é uma realidade completamente diferente. A nossa realidade em Calçado é essa. Muitas das crianças que vão para as escolas públicas em Calçado, elas não têm uma alimentação adequada em casa. Infelizmente, porque nós temos uma população empobrecida. E isso precisa mudar. Essa realidade precisa mudar. O campo pode alimentar a cidade muito mais do que já faz. E com a ajuda do governo, que pode fazer essa conexão do campo aqui com a cidade. E trazer esses alimentos aqui para a mesa do estudante. E acabar de vez com esse problema da merenda escolar em Calçado. Isso é um problema que vem acontecendo e é um problema de falta de vontade. Há solução. E a solução está aí. E a solução tanto resolve o problema nutricional das nossas crianças, que em razão de não comerem direito, não aprendem direito, né? Não têm um aprendizado, não têm um desenvolvimento adequado, também resolveria um problema do agricultor calçadense, que muitas vezes fica sem saber para quem vender o que produz. Então a prefeitura ela tem a obrigação, como instituição pública, a agir para resolver esse problema, tanto da merenda escolar quanto do agricultor calçadense. E esse é um compromisso que nós assumimos desde já, com o estudante em Calçado, com o setor da educação em Calçado e com o agricultor calçadense. Nós vamos resolver esse problema. Outra coisa, pessoal, que eu queria trazer para vocês aqui é um caso muito interessante, mais um caso com um contratado. Dessa vez foi uma pessoa que por acaso, está conosco, né? Caminha conosco no nosso grupo. E essa semana, que o pessoal tem sido muito assediado. Nosso pessoal tem sido muito assediado. Não somente nosso pessoal, como as pessoas que a gente tem visitado. A gente visita as pessoas, 2, 3 dias depois, chegam iluminados com uma proposta de emprego. Aquela propostazinha de emprego que dura até a eleição. Aquela propostazinha de emprego que é enganação. E aquela propostazinha de emprego que você não ganha o que você merece. Olha só o que o iluminado chegou para uma colega nossa. Chegou com ela um convite, uma pessoa formada. Chega a ser desrespeitosa essa proposta. Chegou para essa pessoa e fez uma oferta de emprego. E essa pessoa, né, foi mandado por outra pessoa, né? Uma pessoa que está num cargo de direção, uma pessoa que está no cargo de uma secretaria, certamente,
né? Que ganha para lá os seus 10 mil reais, provavelmente, né? E mandou esse emissário levar essa proposta para a nossa colega. Quando ela perguntou do salário, ele disse assim, olha, o salário era 700 reais, mas teve um reajuste e agora é de 500 reais. Meus amigos, por incrível que pareça, houve um reajuste de 700 para 500 reais. Menos de meio salário mínimo. Essa qualidade de emprego que está sendo ofertado aqui para a nossa juventude. E ainda mais, um emprego que a gente sabe, é uma enganação que vai durar somente até a eleição. E como é que a gente resolve esse problema? É muito simples. Basta a gente organizar a máquina administrativa em Calçado, para que ninguém deixe de ganhar pelo menos um salário mínimo. Basta que a gente deixe de direcionar os recursos para uma única família e direcione esses recursos para o povo de Calçado, que é quem trabalha e quem merece ganhar um salário justo. Pessoas que têm competência, pessoas que têm formação, pessoas que são cobradas e que estão, infelizmente, sujeitas a esse tipo de situação. Ganhando menos de um salário mínimo, quando apenas se a gente direcionar esses recursos que vão somente para uma família, a gente já geraria economia suficiente para pagar um salário justo para as pessoas em Calçado. É muito simples. É muito simples. Basta tirar esse recurso de uma só família e direcionar a eles esse recurso para muitas outras famílias em Calçado. Você mudaria a realidade de 100, 150, 200 famílias em Calçado. E depois eu vou conectar isso, eu vou relacionar isso à solução para o nosso comércio. Porque quando as pessoas ganham melhor, elas também vão gastar mais e melhor. E vão gastar aqui no nosso comércio. Infelizmente, a nossa pobreza, pessoal, é em razão disso, da concentração de renda, apenas num grupo muito pequeno, que fica com quase todo o recurso da prefeitura. A gente precisa acabar com isso. Isso precisa mudar aqui em Calçado. Mas só muda com coragem, só muda com união. Se nós nos unirmos, nós somos capazes de mudar essa realidade. Eu deixo aqui, inclusive, uma pergunta. O que é feito com 3 meses de salário dos contratados, que são obrigados a entregar o cargo em dezembro, ficam janeiro, fevereiro, março, sem receber salário, como se contratado não precisasse fazer feira, como se contratado não precisasse pagar uma conta de água, uma conta de luz, como se contratado não precisasse vestir, como se contratado não tivesse uma criança para cuidar. O que é feito com esse recurso em 3 meses que você não tem pagamento de salário a contratado? O que é feito com essa economia? Para onde é que vai esse dinheiro? Ou será que os recursos deixam de chegar? Os recursos continuam chegando. Mas a gente quer saber por quê? Esse tempo que o contratado fica parado, para onde é que vai o dinheiro? É isso que a gente quer saber. Calçado quer saber, o povo quer saber. Essa realidade precisa mudar. Essa é a realidade de Calçado. Essa não é aquela realidade pintadinha, bonitinha, enfeitada. A nossa realidade é essa. E é uma realidade dura. É uma realidade que nos conduz e que nos mantém nesse subdesenvolvimento, que nos mantém nesse atraso. Esse projeto ultrapassado, esse projeto retrógrado, que agora completa 16 anos, precisa acabar, precisa mudar. Nós, como calçadenses, temos que assumir essa responsabilidade para mudar isso de verdade. Só vai mudar, pessoal, com união. Só vai mudar com coragem, com determinação, com fé. Cada um de nós nos abraçando aquelas pessoas que precisam, que têm uma necessidade de fato, nas semanas, nos dias
que eu andei pela periferia, eu já falei isso para vocês semana passada, eu me emocionei com a realidade do nosso povo, porque é de pobreza extrema. São pessoas que não vivem, são pessoas que sobrevivem. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, como calçadense, essa reflexão. Será que é justo que muita gente aí ganhe 10 mil reais ou até mais e para um contratado seja oferecido 500 reais? Será que alguém é capaz de sobreviver com 500 reais? Eu queria deixar aqui uma provocação. Eu queria fazer aqui uma proposta. Essas pessoas que acham que é justo oferecer salário de 500 reais para alguém, será que elas seriam capazes de sobreviver com esses 500 reais? Trocar de lugar com um contratado? Será que eles teriam coragem de viver com 500 reais no mês e deixar aí seu salário de 5, 6, 7 ou 10 mil reais de lado? Esse desafio eu estou deixando para as pessoas. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, as pessoas que estão chegando. Quero agradecer e dizer para vocês o seguinte: comércio em calçado, o comércio em calçado está sofrendo. Quero agradecer aqui a mais de 200 pessoas que nos acompanham. O comércio em calçado está sofrendo, pessoal. Se vocês compararem o comércio em calçado de 16 anos atrás e hoje, a situação do comércio é crítica. Infelizmente, as pessoas com quem a gente conversa, elas colocam a seguinte situação. Antes, nós tínhamos pelo menos alguém aqui num balcão trabalhando comigo. Hoje, quem trabalha ou é o dono do comércio, ou é a esposa do dono do comércio. Ou os dois, né? Mas não tem espaço para empregar mais ninguém. E por que não tem espaço para empregar mais ninguém? Porque não tem demanda, porque o comércio vende pouco. E por que o comércio vende pouco? Porque tem uma concentração de renda. Infelizmente, nós não fazemos a distribuição de renda dentro de calçado. Olha o que está acontecendo com os contratados. Alguém que ganha 500 reais vai fazer o que no comércio de calçado? Fazer uma feirinha pequena. Ou vai fazer uma feira, deixar ali pendurado, quando recebe os 500, deixa o pendura, faz outra feira e assim vai vivendo nesse ciclo. Infelizmente, essa é a realidade de calçado. E a gente precisa mudar. Porque não há uma estratégia para o desenvolvimento do comércio local, como não há estratégia para o desenvolvimento do setor agropecuário, que é o setor que sustenta a nossa economia. O que nós propomos é uma mudança radical nisso. Primeiramente, nenhum contratado pode ganhar menos do que um salário mínimo. Nenhum contratado. A partir do momento que um contratado em calçado, a partir de que um funcionário público em calçado, e eu já disse a vocês, a prefeitura é o maior empregador, a prefeitura é a maior empresa em calçado, ela tem por obrigação trabalhar pelo desenvolvimento em calçado. E ela tem que trabalhar pelo desenvolvimento de calçado fazendo isso, desenvolvendo política pública para melhorar o comércio, para melhorar a agricultura, para melhorar a geração de emprego, a geração de renda. E como é que se melhora isso? Se melhora pagando salário digno, dando exemplo. A prefeitura pode. Se a prefeitura pode, por que é que não faz? Não faz porque não há vontade política de que o município se desenvolva. A vontade é que as coisas continuem como estão e que apenas um grupo pequeno de pessoas continuem a se enriquecer em calçado, como tem sido há 16 anos atrás, desde 16 anos atrás. Reparem bem dentro do comércio em calçado, quais são os comércios que crescem. Aquele comércio que está vinculado a um pequeno grupo, infelizmente. Ao comércio que se aproveita da situação do governo para crescer, enquanto os outros, os demais, estão sofrendo. Essa é a realidade do comércio em calçado. E essa é a realidade que precisa mudar. O que a gente propõe é distribuição de renda, pessoal. A gente só muda a economia local num município como Calçado com distribuição de renda. Não adianta.
Se você paga 10 mil reais para uma família, aquela família só faz uma feira no mês. Aquela família, quando precisa comprar uma roupa, ela vai lá e compra uma roupa no mês. Ou 2 ou 3. Se a gente pega 10 mil reais que está concentrado e distribui para 5 famílias, são 5 famílias que vão fazer 5 feiras no mês. São 5 famílias que podem pagar suas contas, viverem de forma digna. São 5 famílias que podem ir ali no comércio e comprar uma calça, comprar uma blusa. Terem dignidade. Viverem de forma digna. É isso que precisa mudar em Calçado. A mesma lógica que eu falei ali em cima. Se a gente pega todos esses recursos que são direcionados a uma só família e distribui na economia de Calçado, a gente muda essa realidade aqui dentro de Calçado. É isso que a gente tem que ter atenção. É isso que a gente precisa lutar, que a gente precisa trabalhar. Se houver boa vontade do poder público, a gente pode desenvolver e muito o comércio local em Calçado. Então a estratégia para desenvolvimento do comércio em Calçado passa necessariamente, primeiro, pelas compras públicas. As compras públicas em Calçado precisam ser tudo que for possível comprar em Calçado pela prefeitura tem que ser comprado no mercado de Calçado. Isso tem que ser política pública de primeira utilidade, de primeiro. É a primeira atitude do gestor público, é essa. Criar as condições para que tudo que for necessário a prefeitura comprar e que for possível comprar dentro do comércio de Calçado, que seja adquirido dentro do comércio de Calçado, que seja adquirido ao agricultor calçadense, que seja adquirido ao fornecedor calçadense, ao comércio calçadense. Tudo que Calçado puder oferecer e a prefeitura puder comprar, deve comprar no comércio de Calçado, para ajudar o comércio de Calçado, ajudar no desenvolvimento de Calçado. É assim que se faz. A gente começa a mudar essa realidade dessa forma, empregando o orçamento público em favor do povo, em favor do comércio, em favor do agricultor, em favor do estudante, do jovem, daquele que precisa, de fato, do apoio, para que a gente possa impulsionar o nosso desenvolvimento. É assim que a gente muda essa realidade. E como é que a prefeitura pode colaborar mais ainda? Organizando o espaço urbano. A nossa cidade é desorganizada. A infraestrutura urbana está um caos. As ruas esburacadas, as praças desorganizadas. Então, assim, as pessoas vêm para Calçado, infelizmente, quando veem uma cidade feia. Infelizmente, enfeiada propositadamente pelo descaso, pela falta de cuidado. Então a gente precisa mudar isso, fazendo uma urbanização que valorize a nossa cidade, reformando as praças, reformando as ruas, deixando os passeios com bancos, com lixeiras, com árvores onde as pessoas possam se abrigar do sol, estacionamento onde as pessoas possam deixar seu carro com segurança, trabalhar pelo embelezamento da nossa cidade, de modo que as pessoas venham para o comércio de Calçado e se sintam agradáveis, sintam que a cidade é agradável, que a cidade é receptiva. Nós precisamos criar uma forma de trazer as pessoas da zona rural para o campo, para a zona urbana, né? Criar um sistema de transporte que a gente possa trazer as pessoas da zona rural aqui para a zona urbana, para que elas possam usufruir do comércio, que elas possam vir com mais frequência, que elas possam fazer sua feira, fazer suas compras aqui dentro do comércio de Calçado. A prefeitura pode bem trazer as instituições que podem capacitar o nosso comércio, para que o comércio também melhore a questão do atendimento, a questão da publicidade, a questão da divulgação, a questão do espaço físico, para que seja mais acolhedor, para que seja mais gentil para com o cliente. Os mototáxis, a gente pode muito bem apoiá-los, capacitá-los, ajudá-los na manutenção das motos, por exemplo, na manutenção do equipamento de segurança, na manutenção do espaço
onde eles vão se abrigar, para que fique mais confortável para o usuário e para o mototaxista. A mesma coisa para o carro de lotação. A gente pode muito bem contribuir para que essas pessoas que trabalham diretamente para o desenvolvimento de calçado, para que elas se sintam participantes desse desenvolvimento. Só assim, trabalhando de forma integrada, é que a gente vai mudar essa realidade dentro do município de Calçado. Enquanto a gente não lutar de forma unida, a gente não vai mudar essa realidade. Então, pessoal, distribuição de renda, vamos trazer, né, para a zona urbana as pessoas que estão na zona rural, criar um sistema de transporte que traga essas pessoas para cá, embelezar a área urbana, né, de modo que se torne mais agradável, e apoiar o comércio na melhoria contínua, no atendimento, na aquisição, na capacitação dos colaboradores, na entrega, nas formas de pagamento. Só assim a gente vai conseguir atuar no desenvolvimento do comércio local. E, principalmente, nós precisamos aqui em Calçado ter um banco. Mas não é um banco desses de feira, não. Não é um banco desses que faz somente retirada e depósito. A gente precisa ter um banco que traga, de fato, alternativas de financiamento, linhas de crédito, que ofereça, de fato, os serviços que um banco normal oferece. Então, quem pode atuar nisso? Também, de novo, a prefeitura, a maior empresa pública. É aí onde a prefeitura atua. A prefeitura atua para o desenvolvimento do município. Não é para o crescimento e para o enriquecimento somente de um grupo pequeno. Não é para isso. A prefeitura ela tem a obrigação de trabalhar para todos os calçadenses. Mas para isso é preciso um mínimo de sensibilidade, empatia, respeito. É preciso a gente lutar para que haja dignidade. Olha, nós fizemos recentemente, aliás, está em curso, a obra, o projeto de restauração da matriz Nossa Senhora de Lourdes. E vocês recordam bem, há um ano atrás a situação da nossa matriz era precária. Havia um risco de desabamento eminente da torre. Mas graças à união do nosso povo, graças à coragem do nosso líder, do nosso pároco, que enfrentou essa obra, que eu digo, sem nenhuma modéstia, é a maior obra em execução em todo o agreste pernambucano. A maior obra em execução em todo o agreste pernambucano é uma obra feita com a força do povo calçadense, com a união do povo calçadense. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma demonstração de como nós somos capazes quando nós nos unimos. Quando nós unimos as forças. Quando nós nos solidarizamos. Quando nós entendemos a importância de trabalhar de forma unida. E outra coisa, pessoal. Quem fez essa obra foram todos trabalhadores calçadenses. Uma obra com essa complexidade, trabalhando a 30 metros de altura, em condições insalubres, em condições de risco. Foi o povo de Calçado que fez essa obra. Não foi ninguém de fora, não. Foi o povo de Calçado que fez essa obra. E eu digo isso com muito orgulho, porque eu participei, eu participo. E digo para vocês de coração que é a obra que me realiza. E me realiza mais ainda porque desde o princípio nós tanto utilizamos mão de obra calçadense, como também fizemos questão, desde o início, de tudo que fosse necessário para a obra que fosse adquirido dentro do comércio de Calçado. Tudo que foi necessário adquirir para a obra e tudo que havia disponível dentro do comércio de Calçado foi adquirido dentro do comércio de Calçado, sem fazer nenhum tipo de discriminação. Tem ali, compra. Não tem ali, vai ali, compra. Sem discriminação. Nós podemos dizer que a obra de restauração da matriz Nossa Senhora de Lourdes é um belo exemplo de como você coloca o dinheiro coletivo
como é também um recurso da prefeitura a serviço do desenvolvimento do município. É assim que se faz. Então o problema é esse: concentração de renda, o comércio está sofrendo, a feira está para se acabar, a feira do gado já se acabou, a feira do feijão já se acabou. E como é que você resolve o problema? Distribuição de renda, união, coragem, determinação. É assim que a gente resolve os problemas, trabalhando de forma unida. Nós aqui temos que nos unir. Nós precisamos nos unirmos para que a gente possa, de fato, mudar essa nossa realidade. E na próxima semana, pessoal, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa feira, tá? Não vou entrar mais nesse assunto nesse momento, mas na próxima semana a gente vai aprofundar a feira. Olha lá, eu queria trazer aqui para vocês algumas perguntas que chegaram aqui pra gente aqui no direct. Olha lá, ó. Vamos lá, pessoal. Temos aqui o seguinte: 3 perguntinhas. Eu vou fazer aqui a primeira. Olha lá. Qual a sua proposta para trazer empresa privada para calçado, para que se gere oportunidade real de emprego? Pessoal, de novo, um gestor, ele pode muito bem direcionar os recursos públicos, para que haja desenvolvimento dentro do município de Calçado. E como é que ele faz isso? De novo, compras públicas. Vou dar um exemplo. Semana passada nós falamos da questão do desenvolvimento do setor agropecuário em Calçado. As estratégias de desenvolvimento do setor agropecuário em Calçado. Hoje nós falamos da estratégia de desenvolvimento do setor do comércio em Calçado. Eu falei para vocês semana passada que toda a agroindústria é uma indústria de transformação que pode ser construída aqui dentro do município. Pode ser construída com nosso recurso, como pode ser construída com recursos que vêm de fora. A partir do momento em que um empresário de fora, ele percebe que há aqui uma oportunidade, porque há aqui uma demanda, ele pode muito bem vir aqui e em parceria com a prefeitura, porque nós podemos fazer isso, o prefeito pode assumir o compromisso de dizer assim: eu compro parte da produção, eu compro parte da sua produção e eu garanto esse faturamento X. O empresário vem para aqui, qual é o compromisso dele? Ele vem para cá, ele monta a indústria, ele tem que empregar pessoas de calçado, capacitar pessoas de calçado, empregar pessoas de calçado e pagar um salário digno. Porque nós não vamos aceitar que o empresário venha para aqui para pagar meio salário ou R$500, como faz a prefeitura, dando mau exemplo. Não é isso. E como é que a gente pode direcionar essas compras para ajudar o empresário que vem de fora? Dá um exemplo simples. Fardamento escolar, que hoje Calçado adquire de fora. Calçado podia muito bem entrar em conversação com empresários do setor para que aqui fosse montado um fabrico, para que todo o fardamento escolar, não só o fardamento escolar, mas os fardamentos da guarda, por exemplo, que está há 2 anos, pessoal, sem receber fardamento. Se você vê um guarda da polícia, da guarda municipal, com a farda rasgada, estragada, desgastada, não é por culpa dele não. É porque está há 2 anos que ele não recebe um fardamento. Quando a legislação recomenda que pelo menos a cada 6 meses, que a cada 6 meses o fardamento seja trocado. Não somente o fardamento da guarda, como também o fardamento da Secretaria de Obras. As pessoas que trabalham com limpeza, as pessoas que trabalham na manutenção da limpeza pública, as pessoas também que usam fardamento na área de saúde. Imagine só a demanda que o município tem por fardamento. Fardamento para a área da saúde, fardamento para as obras, fardamento para a guarda, fardamento para os estudantes e fardamento para as pessoas que trabalham nas repartições públicas. Também. Somente essas 5 demandas já seria suficiente para você atrair qualquer empresário aqui para dentro de Calçado. De novo,
Qual é o compromisso dele? O empresário vem para Calçado, a gente pode fornecer, muito bem, uma isenção de tributo, pode fornecer o espaço, seja um espaço físico, ou seja, uma área para que esse empresário construa um galpão para o funcionamento, pode fornecer alternativas de financiamento de maquinário, pode fornecer um convênio, por exemplo, com o Sebrae ou outra instituição que possa fazer a capacitação das pessoas que vão trabalhar nesse fabrico. E, em contrapartida, o que é que o empresário tem que fazer, pessoal? Contratar pessoas em Calçado, pagar um salário digno. E, a partir daqui, este empresário pode não somente se fiar nas demandas nossas, né, nas demandas de calçado, compras públicas de calçado, mas também de outras cidades da região. Porque a partir daqui é possível influenciar outras cidades da região a comprarem também desse fabrico. Eu estou dando um exemplo apenas para um setor. Estou falando apenas de um setor. Uma confecção. Uma indústria simples. Mas toda a indústria de transformação, toda a indústria, toda a agroindústria, ela é potencialmente uma empresa que pode se instalar aqui dentro do município, que pode desenvolver o município e pode captar serviços de fora, né? Vender para fora e gerar mais e mais emprego aqui. A mesma coisa eu queria chamar a atenção para a questão, por exemplo, da manutenção da nossa frota. A manutenção da nossa frota, que não é feita em Calçado. Quantos ônibus tem a prefeitura? Quantos carros tem a prefeitura? E toda a manutenção é feita fora do município. Quantos empregos estão sendo gerados em Garanhuns, em Lagedo, em outras cidades da região, São João, quando poderia se gerar emprego e renda aqui em Calçado. Isso, pessoal, significa que a prefeitura está sabotando o nosso desenvolvimento, está boicotando o nosso desenvolvimento, está trabalhando contra o desenvolvimento de Calçado, quando direciona recursos que precisavam ficar aqui dentro de Calçado para fora do município. E eu trago essa informação como sendo uma consideração de um internauta que chamou a atenção para a questão da manutenção da frota, que precisa ser feita aqui. Então, pessoal, vou partir para mais uma pergunta, mas essa é uma forma da gente responder a essa necessidade de geração de emprego e de geração de renda aqui em Calçado. Né? É uma forma da gente mudar essa realidade aqui em Calçado. Olha aqui, pessoal. Como você pretende representar os interesses dos cidadãos de Calçado que sentem que não foram ouvidos nesses 16 anos? A melhor maneira que a gente tem de representar os interesses dessas pessoas é trazendo para aqui, para o debate, para a discussão e trazendo como compromisso aquilo que é o anseio desse cidadão que está sofrendo há 16 anos. A dor que esse cidadão sente há 16 anos por não ser atendido na saúde adequadamente, por não ser atendido na educação adequadamente, por não ter uma prestação de serviço adequada na área de infraestrutura, na área de aração de terra, por nunca ter recebido um poço artesiano, muito embora os poços artesianos a gente sabe onde é que estão, nas terras de um iluminado, quase todos os poços artesianos, que por acaso depois são alugados à prefeitura, feito com recurso público, depois alugados à prefeitura. Né? Infelizmente isso acontece. A aração de terra, infelizmente, essa aração de terra está sempre com prioridade, de novo, uma família detentora de centenas de hectares de terra aqui dentro do município de Calçado. Recurso público que é direcionado a um pequeno grupo. Então, como é que a gente atende os interesses dessas pessoas que se sentem excluídas? Porque aqui em Calçado
aqui em Calçado, pessoal, infelizmente, existe um grupo de pessoas que, à luz, às vistas da prefeitura, elas são invisíveis. Elas não são vistas. Elas não são vistas porque elas pensam de forma diferente. Elas não são vistas porque, infelizmente, nesses 16 anos, elas estão sofrendo com os desmandos e os desleixos dessas administrações que passaram em Calçado e que, infelizmente, criaram uma cultura de perseguição, uma cultura de exclusão, uma cultura de trabalhar somente para um grupo pequeno de pessoas. A gente muda essa realidade, primeiro, acabando com essa divisão. Não existe divisão de recurso público. O recurso público ele é para ser gasto com todo mundo. Todo cidadão calçadense tem direito. E todo cidadão calçadense tem que ter seus direitos respeitados, tem que ser atendido naquilo que ele tem necessidade. Atendimento médico adequado. A gente escuta todo dia relato de pessoas que muitas vezes são mal atendidos, não recebem, por exemplo, atenção para um transporte, para um carro que precisa atender a um paciente, porque são pessoas que pensam de forma diferente, politicamente pensam de forma diferente, na educação, pessoas que são discriminadas, infelizmente, pessoas que são perseguidas, contratados e funcionários que são perseguidos porque pensam de forma diferente. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar porque nós aqui somos uma só família. A gente aqui tem que, de novo, trabalhar para reunificar o nosso povo. É isso. Quer dizer, acabar de vez com isso. E a gente resolve esse problema trazendo essas pessoas que estão excluídas aqui para dentro, trabalhando para 100% da população, independentemente de corrente política, independente de forma de pensamento. A gente precisa acabar com essas divisões aqui dentro de Calçado. Então essa é a forma que a gente tem de representar essas pessoas que estão sofrendo aqui, nesses últimos 16 anos. A gente precisa acabar com isso. Pessoal, a terceira pergunta eu vou fazer agora. Olha aqui, chegou também aqui no direct, de novo, pra gente, ó. Como você planeja envolver os jovens de Calçado nas decisões políticas e no desenvolvimento da cidade? Excelente pergunta. Jovem, pessoal, é o futuro de Calçado. E nós precisamos trabalhar com a juventude para que amanhã, quando sair um prefeito, entre outro, mas não é da mesma família, não. Não é para se perpetuar, não. Porque isso aqui não é dinastia, não. Calçado não é um reinado, nem uma dinastia, não. A gente precisa trabalhar a nossa juventude para que a nossa juventude ela esteja preparada para assumir as rédeas desse município. Para que a gente tenha uma juventude preparada, comprometida com o município de Calçado. Como é que a gente faz isso? Investindo em educação, investindo em esporte de qualidade, em áreas de lazer, oportunizando estágios. Tem pessoas que estão aí, gente, com formação técnica e não concluíram ainda porque não recebem um estágio. Essa semana passada, por acaso, eu fiz uma visita e encontrei uma jovem formada em técnico de meio ambiente que não concluiu ainda porque não recebeu um estágio. E a gente tem Secretaria de Meio Ambiente. Para que serve esse pessoal? Esse pessoal boicota o desenvolvimento do município. Esse pessoal boicota a nossa juventude. A nossa juventude precisa de oportunidade, estagiar, trabalhar, né? Trabalhar para o desenvolvimento do município de Calçado. Trazer essa juventude para dentro das decisões. Experimentar essa juventude desde cedo, na cidadania, no zelo pela coisa pública, no cuidado. Prefeitura, pessoal, não é herança de ninguém, não. A gente tem que acabar com isso. Prefeitura não tem que passar de pai para filho, ou de filho para pai, ou de pai para irmão, ou de irmão para tio, o que seja. Não é para ninguém. Prefeitura tem que se passar de um gestor competente para outro gestor competente, um gestor empático, um gestor que tem empatia, um gestor que seja sensível aos problemas da população,
um gestor que queira bem ao município de Calçado, que ame o município de Calçado, que tenha compromisso com o povo de Calçado, que queira a mudança de fato do município de Calçado, que possa unificar a nossa terra, que possa unificar a nossa gente. Então é assim que a gente muda essa realidade. Desde já, colocando na cabeça da nossa juventude, pessoal, esse município pertence a vocês. Vocês desde cedo precisam ser valorizados. Essa transformação que a gente quer, ela começa nas urnas. Então que essa juventude, pessoal, se empenhe nisso. Até o dia 8 de maio, quem completa 16 anos até o dia da eleição, pode tirar seu título para participar já esse ano, né? Então a gente tem que desde já repetir isso, pessoal. É muito importante que vocês tenham a responsabilidade, que vocês exerçam essa cidadania e nós vamos oportunizar isso. A mudança que a gente quer para Calçado é uma juventude que valorize, por exemplo, os nossos valores, os nossos símbolos, que valorizem, por exemplo, as nossas festividades. E essas festividades, elas podem muito bem também subsidiar o desenvolvimento do comércio, como nós falamos. As festividades, como por exemplo, a festa de emancipação política de Calçado, que não existe e que passou despercebida, ignorada literalmente por essas pessoas que não amam Calçado, por essas pessoas que não têm apego a Calçado, por essas pessoas que em 16 anos desconstruíram tudo que havia de amor e apego pelo nosso município. E nós precisamos trabalhar para que a gente reconstrua isso, para que a gente traga de volta esse amor, esse apelo e essa vontade de que Calçado seja cada dia mais e mais melhor para todo mundo. Que a gente possa transformar Calçado num lugar digno, num lugar onde haja justiça, igualdade, onde as pessoas vivam em paz e onde as pessoas tenham orgulho de dizer que nós trabalhamos de forma unida para que nós sejamos cada dia melhores, pessoas melhores e o município à frente do seu tempo, como nós já fomos um dia, mas que infelizmente nesses últimos anos nós estamos assim, de baixa astral, capenga, em razão de um projeto que está aí, que está vencido, está caducado e que precisa mudar urgentemente. E vai mudar com a união, com a coragem, com a fé e a determinação de todos nós calçadenses. Um cheiro no coração de vocês, desse matuto que ama essa terra, que ama Calçado e quer vê-la cada dia melhor para todos nós calçadenses. Vamos juntos, com fé, com coragem e determinação, para a mudança necessária. Um beijo, fiquem com Deus e tamo juntos. E até a semana que vem. De novo!